Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estou de volta! Isso quer dizer o quê? É hora de review aqui no canal, gente. Isso mesmo, hoje eu vi um review novo de um quadrinho aí muito aguardado. Fizeram, muito frenesi na internet. E também continuação do review de Ranger Slayer 1, que eu já fiz aqui no canal. Então se você não assistiu ainda, clica aqui no i, assiste a playlist de Ranger Slayer, assiste o último vídeo pelo menos, com o quadrinho solo da personagem e vem acompanhar Drakon New Dawn, a série. Gente, essa é a primeira edição de 3, certo? É uma série com 3 edições. Só foi lançada a primeira, por enquanto, Depende se você tá vendo isso exatamente no lançamento. Se você estiver vendo isso no futuro, provavelmente as 3 edições já estão aqui no canal. Então, você procura aí o que você acha. Então, gente, é um quadrinho focado em Ranger Slayer. Vamos continuar aí acompanhando a personagem. Eu vou continuar nessa jornada junto com ela. E eu espero que vocês estejam gostando e acompanhando aqui comigo. Claro que antes de começar, eu vou fazer o convite para vocês, dar aquele pause e vai lá na cozinha, pega o seu lanche, seu almoço, sua janta, o que for que você for, consumir aí agora. Prepara o seu lanche, traz aqui pra gente fazer esse review juntos, vocês aí se alimentando e eu aqui contando toda a história deste quadrinho, dessa jornada dessa personagem. Vamos lá? Então, lembrando, estamos no mundo dos 100 moedas, o mundo original da Ranger Slayer, e a gente está exatamente após os acontecimentos de Ranger Slayer 1. Então, a gente está naquele momento onde o Drakon realmente já foi dado como não existente naquele universo. Até onde eles sabem, ele está morto, não está mais por ali. E todos estão, teoricamente, livres daqueles trabalhos, como sentinelas, e os 100 moedas não precisam mais se esconder, porque a Kimberly, Ranger Slayer, foi coroada ali a líder, desse planeta, vamos dizer assim, dessas pessoas, que estão ali, que estavam em controle do Lord Drakon. Mas está um clima meio confuso, porque muita gente não sabe lidar com o que está acontecendo, porque os sentinelas ainda existem, O pessoal que era sem moeda, que era uma parte da rebelião, continua meio que sendo uma rebelião, sem uma casa. Ninguém tem casa para ficar, O planeta foi devastado. E fora que a Scorpina, Finster 5 e a própria Ranger Slayer continuam lá como um símbolo de poder. E é difícil entrar na cabeça de todo mundo que eles não são mais uma ameaça, Que eles não precisam ficar mais com medo da própria vida. Então é um clima bem tenso que está acontecendo nesse momento. E a Kimberly, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa compreender como ela vai agir, porque ela sabe que ela não é o Lord Drakon, ela não quer agir como o Lord Drakon, mas como é que ela vai agir numa situação como essa, que esperam tanto dela, ao mesmo tempo meio que não confiam muito nela? Então ela tá realmente fazendo muitas reflexões nesse momento. Nesse quadrinho nós ainda vemos Zack Trini discutindo muito com Scorpina, A gente sabe que eles eram inimigos mortais, literalmente, até pouco tempo atrás, os 100 moedas versus os exércitos de Lord Drakon. Então é muito complicado para eles se aceitarem, é uma dinâmica de briga constante. Eu não vou ficar esmiuçando essas brigas, eu acho que vocês podem procurar o quadrinho e ler com mais calma. Mas a sensação que eu tive lendo, inclusive que eles parecem igual o desenho animado, que ficava um anjinho de um lado, e o diabinho do outro, cada um dando um tipo de conselho ali para Kimberly, e ela meio que não querendo escutar ninguém, querendo tomar as próprias decisões, tomar as rédeas ali, já que colocaram ela como governante, e resolver por ela mesma como é que ela vai agir. E aí é nessa situação que chega o Finster 5 com 2 indivíduos, sendo um deles o Adam, que está sem um olho, está com tapa-olho, parece que ele perdeu o olho, e alguns sentinelas e 100 moedas ali atrás. E eles estavam tendo um problema, uma briga, porque as pessoas estão atacando os sentinelas agora que eles não estão mais trabalhando para o Lord Drakon. Apesar deles continuarem com as armaduras e nos seus postos, trabalhando ali para Ranger Slayer, eles não são mais guardas opressores, que ficam ali atrapalhando a vida das pessoas. E aí ele foi atacado por esse homem, e esse homem chega já atacando, inclusive, a própria Ranger Slayer, dizendo que como é que eles podem confiar nela, que ela era uma lacaia do Drakon.
O que garante que tudo não vai voltar, né, como tava? E chega um ponto de que esse cara, ele tira uma arma enquanto a Kimberly tá de costas e atira nela. Atira, né, quando ela tá de costas, e é bizarro, é uma covardia você fazer isso. A sorte é que ela tá morfada, tá ainda com escudo, então, obviamente, aquilo não atinge ela luta com coisas muito piores do que um revólver, não é mesmo? E claro que isso causa um alvoroço ali, né, muitas pessoas querem que ela, enfim, elimine ele, e outras pessoas, sei lá, querem que ela dê algum fim, né, alguma consequência, vamos dizer assim, que aconteça alguma coisa, porque isso não pode ficar do jeito que tá, as pessoas entrarem no castelo e quererem, né, enfim, praticar vários atos de violência, não pode ficar assim. E aí ela, depois de refletir um pouco, ela pergunta: o que o Lord Dragon faria numa situação dessa, né, que ele seria atacado e desrespeitado? E a Scorpina, assim, meio que, né, meio sonhando, fala assim, ele mataria as pessoas por muito menos. E aí o Adam, ele acaba mencionando assim, ele colocaria as pessoas em deadlock. E aí a Kimberly fica confusa e pergunta o que é deadlock. E a gente percebe que realmente ela não conhece, não sei se ela não estava lá quando a fortaleza estava sendo construída, ou se ela não teve a chance de conhecer, ou se por causa da lavagem cerebral as memórias delas ficaram confusas. E aí eles explicam que Deadlock é uma fortaleza, uma prisão que o Lord Dragon construiu para os seus inimigos. Então, a Kimberly decide que não, ela não vai levar aquele homem para lá, ela vai deixar isso para lá, mas que ela vai até essa fortaleza, até essa prisão, libertar todos os prisioneiros do Lord Dragon, porque dessa forma, talvez as pessoas se convençam de que ela não é o Lord Dragon e que ela está ali realmente para ajudar. Depois de decidido que eles vão realmente até a fortaleza, até Deadlock, ela monta um grupo que consiste basicamente em Zack, Trini, Scorpina, Finster 5, Adam e alguns sentinelas e alguns sem moedas, né, um grupamento, porque é uma fortaleza que está realmente muito bem guardada, tem uns guardas esquisitos que são específicos ali daquela fortaleza, uns bichos meio cinzas, lembram os bonecos de massa, mas com as formas mais alienígenas, não sei exatamente, eles não mencionam com detalhes. E também nesse momento a gente começa a ver uma relação a se estabelecer entre o Adam e a Scorpina. Eu não tô dizendo que é uma relação romântica, tá, gente? Porque eu sei que às vezes eu largo umas coisas e as pessoas ficam assumindo coisas no comentário, tanto aqui quanto lá no Mega Hero, mas deixa eu dar um contexto. Não tô dizendo que é uma relação romântica, é uma relação, certo? Ele é um sentinela que trabalhava para ela, um de muitos, mas agora ele tá personificado, né? Ele é uma pessoa, ele tem um nome, então eles estão tendo uma relação mais direta, e a Scorpina, inclusive, fica errando o nome dele, não sei ainda se é de propósito ou não, realmente ela não sabe, esquece o nome dele, e ele sempre tá ali meio que numa relação de que ainda está servindo a ela, né? Ainda é um sentinela que serve a Scorpina. Então vamos ver nesses próximos 2 volumes o que vai desenvolver disso, né? Se vai sair alguma coisa ou se vai ficar só nessa brincadeirinha dos nomes e tal. Mas durante as lutas também a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que eles também estão lutando juntos, estão se protegendo e tal, enfim. Então eles chegam até a fortaleza. A Ranger Slayer dá a ordem para que os sentinelas e a Scorpina protejam os sem moedas, porque os sem moedas não têm nenhum tipo de poder, são apenas pessoas que querem lutar e ajudar. Então, mesmo a Scorpina não gostando muito, ela concorda com isso e eles atacam, né? Eles chegam atacando porque tem muitos guardas, ela tem câmera de segurança, então não adianta eles chegarem sorrateiramente, eles vão ser percebidos. E aí a Ranger Slayer começa a atacar, dá uma ajudada ali, só que ela acaba caindo numa fenda. E quando ela cai nessa fenda, ela se vê no meio das pedras, ali, parecendo uma caverna, só que nessa caverna tem um portal, né, um portão, vamos dizer assim. Uma porta meio sinistra, né, com a luz verde, e ela meio que tenta falar com o pessoal que ficou lá em cima, né, com o Finster 5, e perde totalmente o sinal. E quando ela perde esse sinal, ela meio que fala assim, isso aqui tá meio esquisito, isso aqui não parece com o que tem lá em cima, eu acho que o Lord Dragon meio que construiu isso aqui, um laboratório secreto, não sei, alguma coisa, sozinho e ninguém sabe o que é isso aqui. E aí ela vai olhar na fenda da porta e ela arregala os olhos e vê uma coisa que deixa ela assustada. Só que aí eu vou ter que pular essa parte porque o quadrinho vai
para a parte da luta lá em cima. Lá na luta na superfície, vamos dizer assim, da fortaleza, a Scorpina acaba salvando o Adam e aí meio que completando o que eu falei, né? Eles estão ali mais uma vez tendo aquela relação de lutar lado a lado e eles estão protegendo os Sem-Moedas como a Ranger Slayer ordenou. Inclusive, ela passa o quadrinho inteiro dizendo para todo mundo não chamar ela de Ranger Slayer, então Kim, me desculpa, mas, né, por motivo de não ficar repetindo seu nome aqui várias vezes, de vez em quando, né, eu falo com você, principalmente quando é na visão das pessoas que te tratam como Ranger Slayer no quadrinho. Então, você me perdoe, mas infelizmente a gente vai de vez em quando soltar um Ranger Slayer aqui. Então eles começam a soltar os prisioneiros, principalmente a gente vê ali o Zack e a Trini soltando os prisioneiros, e esses prisioneiros começam a lutar, a querer atacar os dois. Acho que no primeiro momento eles não compreendem que eles estão sendo resgatados, até porque o Lord Draco não devia tratar as pessoas muito bem, eles estavam numa prisão, não é mesmo? E a Trini e o Zack precisam lutar contra esses prisioneiros até eles entenderem que é um resgate. E aí eles falam nesse momento que como eles sentem falta dos poderes Rangers nesse momento, mesmo em lutas civis. Após colocarem todos no transporte, né, eles levaram um lugar para resgatar essas pessoas, até porque eles estão realmente libertando, eles vão, né, reintegrar essas pessoas lá na sociedade deles. Eles chamam a Kimberly pelo rádio e ela responde que ela está tratando de um assunto pessoal. E aí o Zack fala assim, não gosto muito de como isso está soando, né? Mas tudo bem, vamos esperar para ver. E aí nós somos transportados de volta para a cena lá nesse lugar misterioso. Realmente parece um laboratório. A Kimberly entra e ela vê uma pessoa, né? Um ser pendurado, né? Preso. E ele tem uma armadura de metal que parece uma armadura inspirada num traje Ranger. Então é um Ranger desconhecido, né? Uma pessoa que tá ali com um traje Ranger. E ela fica assim, meio, né, chocada, intrigada, chegando perto pra ver, até que ele tá lá pendurado e ele acaba levantando a cabeça e olhando diretamente nos olhos dela, né? Que obviamente deve ter feito o coração dela subir lá em cima. Mesmo assim, ela vai em direção a um botão e liberta, né, essa pessoa dali, e ele fica bem revoltado. É um momento que ele não entende, diz que ele não é para ele sair daquele local, e ele começa a lutar contra a Kimberly, e ele é bem forte, luta bem, e a Kimberly consegue ali nocautear ele depois de um tempo, até porque ele tá aprisionado, provavelmente, apesar de lutar bem, ele deve estar enfraquecido. E ela tira ele, leva ele a tiracolo para onde está o pessoal e o transporte e pede ajuda ao Finster 5 para tirar ele daquela armadura. Porque não é uma armadura tipo, uma armadura de luta. Parece uma armadura de prisão, para a pessoa ficar presa dentro, confinada naquela armadura. E ela pede ajuda do Finster, quando eles voltarem para a base, para que ele a ajude de tirar, né, essa armadura para eles verem até quem é. Assim que eles saem da fortaleza, ela começa a transmitir um sinal, né? E aí fica todo mundo, o que está acontecendo? Quem está transmitindo esse sinal? Para quem e para onde, né? Ninguém sabe nada. E aí o Finster, enfim, diz que vai rastrear esse sinal e ver para onde está indo e tentar ver que mensagem é que está sendo enviada. Disso, eles voltam para a base, né, aquela base principal onde tem o trono e tudo, e muitos cochichos, né, enfim, acontecendo, porque tá todo mundo com muito medo de quem é que pode estar dentro daquele traje, né. Lembra, gente, que é muito recente o fim do governo ali do Lord Draco, se a gente pode chamar assim, né, na verdade quase uma ditadura ali, e todo mundo tá com os nervos à flor da pele, com muito medo ainda, não confiam direito na Ranger Slayer, inclusive estão, né, duvidando da escolha dela de trazer, né, esse Ranger desconhecido pra lá. Então muitos cochichos estão sendo feitos naquele momento. Lá dentro, já no laboratório, enfim, nas salas que eles têm disponíveis, a Scorpina diz que é melhor que eles deixem ele preso até que eles saibam quem é, porque ele lutou com a Ranger Slayer bem até, apesar de não ter conseguido vencê-la, e tá todo mundo meio apreensivo, né? A Kimberly acaba concordando, mas diz que vai prender de uma forma que ela consiga ainda conversar com ele. Quando o Ranger misterioso acorda, a Kimberly tá lá sentada na frente dele e pergunta quem ele é. Ele diz que não sabe e não lembra.
E aí ela faz outra pergunta. Ela pergunta pra ele por que o Lord Dragon manteve ele vivo, né? Porque é um negócio meio esquisito, né? Se ele é tão importante, por que ele, né, ficou vivo naquele laboratório? E ele diz que disso ele se lembra. E aí a gente vai começar a ver uma lembrança dele que ele vai contar. A gente vê o Lord Dragon entrando, né, nesse laboratório e a armadura sendo finalizada de colocar no corpo dessa pessoa. E ele diz assim, nem foi tão doloroso assim colocar essa armadura, hein? E a gente vê ele respondendo de volta, dizendo que vai matar o Lord Dragon assim que tiver a chance. E você vê que o Lord Dragon meio que tá se divertindo ali, conversando com ele, porque ele diz que as pessoas, né, que trabalham para ele não falam o que pensam para ele porque tem medo de morrer. E ele gosta de conversar com pessoas que não gostam muito dele, justamente porque elas dizem a verdade e as conversas são mais interessantes. E ele fica com muita raiva e se solta e começa a bater ali no Lord Dragon. E ele faz um estragozinho bom, até que o Lord Dragon aciona um botão na luva dele, dá um choque na armadura. E obviamente ele sentiu muita dor. E a gente percebe, na verdade, que o Lord Dragon estava brincando com ele, né? Ele estava deixando o cara bater nele e tal, porque ele queria se divertir, ele queria ter uma lutinha, né? Enfim, ele é meio, né? Não muito certo das ideias. E acaba que prende esse Ranger de novo e deixa ele aprisionado na frente ali, não sei, de uma tela, um globo visualizador gigante, não sei exatamente o que, mas acaba deixando esse Ranger exposto às conquistas que ele vai fazendo nos mundos. Então a gente vê a equipe de Dino Charge ali e você vê que ele fica muito chocado, né, assistindo aquilo. E toda vez que o Lord Dragon volta de uma dessas conquistas, né, uma dessas missões, ele vai até ele e pergunta: o que você faria para me derrotar? E a gente vê isso várias vezes no quadrinho. Ele volta e o que você faria para me derrotar? Qual seria a sua estratégia para me derrotar? E ele sempre negava contar isso pra ele, até porque ele estaria, teoricamente, ajudando ele a montar uma estratégia para se proteger de outros Rangers. E aí ele fala assim, não, uma hora eu vou quebrar você e você vai me dizer o que você faria. Até que chega um momento, depois de muitas torturas, chega um dia e ele responde, eu atacaria, né, suas bases, né, seus exércitos, enfim, acabaria com a sua estrutura primeiro, antes de derrotar você, né, de lutar diretamente com você. E o Lord Dragon ri e fala assim, nossa, esse é um ótimo plano, só que você, para fazer isso, precisaria de uma equipe inteira de Rangers junto com você para conseguir. Eu achei essa fala meio interessante, talvez uma pista aí para quem seja esse misterioso Ranger que tá preso. E ele ri e fala assim, mas você precisaria de muita preparação, muita logística para conseguir fazer isso, além disso. E ri. E aí o Ranger fica meio confuso, assim, era isso? Você ficou me perguntando e me torturando esse tempo todo pra me dar esse tipo de feedback? Eu achei que você queria discutir estratégias, que eu ia, né, tipo, falar várias coisas e você ia me dar vários feedbacks, enfim, e você ia me obrigar, né, a te ajudar de alguma forma. Ele disse que não. Na verdade era um pouco dos dois, mas que ele queria mesmo que as pessoas, conversar com pessoas que não fossem o que ele diz, são pessoas sim senhor, né, que ele fala e a pessoa responde sim senhor. Sim, meu lord, né? Que é o que todo mundo faz em volta dele. Então, assim, ele fica com a impressão assim, eu sou seu bichinho de estimação, então é isso? Mas o Lord Dragon diz que ele é mais do que isso, que ele é um símbolo da sua vitória, que é um troféu que mostra que ele, né, o que ele fez com os seus inimigos. Então, acho que isso é mais uma pista, talvez, de quem seja. Eu não vou dizer, eu tenho várias teorias de quem pode ser, mas eu prefiro esperar a segunda edição para ver se já... Eu acho que eles não vão revelar na segunda edição, talvez só na terceira, mas quem sabe mais um pouquinho de informação para a teoria sair um pouco mais certeira. Claro que depois que o Lord Dragon consegue o que quer e faz toda essa fala dele, ele tortura mais esse Ranger desconhecido. E nisso, a Ranger Slayer tá junto com ele, né, e numa sala de controle, né, com televisões e tal, a Scorpina, a Trini, Zack e Adam estão assistindo esse interrogatório que tá rolando e eles admitem que realmente é uma história bem pesada e bem tensa. E aí o Finster 5 entra perguntando onde tá a Ranger Slayer e eles respondem, na verdade a Scorpina responde que ela está lá dentro interrogando o Homem de Metal. Então, voltando lá pra sala, a gente tem um momento de realização, assim, eu acho que ele estava confuso, enfraquecido,
e esse Ranger percebe que ele não tá mais em Deadlock, não tá mais na prisão do Lord Dragon, e ele entra em parafuso, gente. Ele para e fala assim, não era pra você ter me tirado de lá, e fica muito irritado, inclusive ele se solta da prisão, né, que ele tava contido, vamos dizer assim. E ele ataca a Ranger Slayer. E a Ranger Slayer aciona o Finster 5, que coloca um campo de força em volta dele, que é uma prisão não tanto física. Na verdade é física, mas a gente não vai entrar em discussão científica aqui, não é mesmo? Não é nada assim, tipo uma algema, né, ou uma jaula de metal, enfim. É um negócio energético que ele está preso. E ele continua dizendo que não era para ele ter sido tirado de dentro de Deadlock. Então tem alguma coisa, né, que tinha a ligação dele, que provavelmente, pelo que vem na minha mente, é justamente aquela mensagem que foi acionada para o espaço, lá que a gente não sabe ainda o que é. O Finster 5 vai contar pra gente daqui a 2 segundos, que eu vou falar pra vocês. Mas eu acho que era isso, eu acho que a libertação dele estava diretamente ligada a essa mensagem que foi mandada. E eu acho que é por isso que ele tá tão nervoso de ter sido tirado de lá, porque ele sabe que não vai vir coisa boa. Finster 5 então diz que rastreou o sinal, né, que foi enviado lá pela prisão do Lord Dragon e conseguiu ver para onde ele foi enviado. E aí ela pergunta, né, a Ranger Slayer pergunta, foi enviado para onde, né? O que tá acontecendo? Me situe. E ele fala para ela que foi enviado para os confins da galáxia Andrômeda, que fica muito, muito longe dali. E aí, eu, quando li, já, né, rapidamente foi falar com o Rafa, na galáxia Andrômeda? Onde é isso? O que tem lá? É curiosa, né? E exatamente é a mesma pergunta que a Ranger Slayer faz, né, tipo, o que tem lá? Por quê? Né? O que tá... Oi? E o Finster 5 diz que ele não sabe o que tem nesse local, um local que ele não conhece, e que provavelmente a vida que tem lá, ou quem recebeu essa mensagem, tem inteligência, ou pelo menos inteligência suficiente para entender linguagem humana. E aí a Kimberly para assim, por que você está dizendo isso dessa forma? Porque a mensagem é muito simples, ela só tem 3 palavras. É tudo nosso. Basicamente é isso. E a cena final do quadrinho, as cenas finais, na verdade, é uma luz verde chegando. Eu digo que eles estão chegando no mundo do Sem Moeda, porque tem um dos primeiros quadrinhos é um sentinela preto olhando para cima, que eu acho que é o Adam. Então tá chegando no mundo do Sem Moedas alguma coisa. E a última cena a gente vê um ser que parece o Ecliptor, só que é mulher. Então aí fica a dúvida, é uma raça ou o Ecliptor era um ser único e essa é a Ecliptor desse mundo, ou é só uma outra, né, um outro ser desta mesma raça do Ecliptor? A gente vai descobrir isso no próximo quadrinho. E além dela, que aterrissou lá, com uma pose assim, tipo triunfante, porque a mensagem diz que é tudo nosso, então eu acho que ela chegou confiante que estava tudo certo para o que quer que eles vão fazer ali. Ela está rodeada de Quantrums, que são os minionzinhos lá de espaço. Então, gente, o quadrinho termina assim, lembrando que esse é o volume 1 de 3 edições, então vai terminar em aberto, óbvio, porque vai continuar nas 2 próximas. E aí, o que vocês acharam desse início de Draw New Dawn? Me conta aqui nos comentários com a hashtag Squad do Poder, quem é o Homem da Armadura? Eu quero que vocês teorizem aqui embaixo quem vocês acham que é, baseado no que eu falei aqui pra vocês. E eu também quero saber o que vocês estão achando dessa aparição final aí, dessa Ecliptra ser que apareceu junto com os seres de espaço. Será que veremos, né, coisas relacionadas a espaço, vilões, enfim, ó Fred aí que tava especulando lá no centro de comando se existiu astronema nesse universo, como é que foi isso aí. Então vamos ver, né, porque lembrando que a gente tá no mundo sem moedas.
E esse mundo se acabou lá em Mighty Morphin, né? Basicamente, ainda tá lá. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada nesses quadrinhos, nesses 2 que vem e muitos mais adiante se a Boom Studio quiser. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, @MegaPowerBrasil, em todas elas. Acessar o nosso site onde sai notícia, gente. Sempre que vocês mandam notícia pra gente, geralmente tá lá, ou não. Se não tiver, a gente agradece muito. Mas geralmente está lá, que é o www.megapowerbrasil.com. E eu também convido vocês para conhecer o nosso Apoia-se, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode ajudar diretamente a melhorar o canal, né? Seja equipamentos, seja a nossa base, que vai mudar quando a gente sair da quarentena. Então, assim, olha o link aqui embaixo, dá uma olhadinha, vê se você pode nos apoiar. E eu queria agradecer muito ao Daniel Denis e ao Stefano Gollum, que estão apoiando esse vídeo e fazem parte já dos nossos apoiadores desse grupo seleto que nos ajuda todo mês. É isso então, a gente se vê no próximo review, que é em breve. Espero que vocês tenham lanchado aí com o lanche com a Ana e que o poder o proteja.